Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Olá a todos e todas. Estamos aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro, hoje com o propósito aqui de fazer essa discussão, né? O movimento anti-trabalho, uma nova perspectiva sobre o emprego. Aqui nós vamos tentar fazer isso num programa bem curto, né? Para a gente poder fazer uma discussão rápida e deixar também algumas questões que possam ser discutidas posteriormente. Vou chamar aqui o Cipriano, né, que vai estar comigo aqui fazendo esse debate. O Cipriano é nosso comentarista aqui do Coletivo Bancada do Livro, participa sempre conosco aqui na segunda-feira, que advogado, professor, né, e também o nosso amigo Sérgio Augusto Fernandes Boa, de uma vez, também conhecido como Serginho, está sempre aqui também, professor de geografia, e está sempre aqui conosco aqui também na segunda-feira. Então, a gente vai tentar fazer um programa bem curto aqui e bastante objetivo, né, na apresentação dessa questão, que eu acho que é importante, né, fazer essa discussão com o movimento anti-trabalho. Então, para começar aqui, eu vou só tentar fazer um pequeno histórico aqui, né? O antitrabalho não é novo, né? Ganhou proporção agora recentemente, mas isso não é um movimento novo, né? Se a gente for pensar em leituras mais aí do século XIX, você vai ver que Marx mesmo já colocava essa questão bem clara, né? O trabalhador não precisa trabalhar tanto para garantir a sua sobrevivência, sua e da sua família. Ele tinha até, quando vai explicar lá a mais-valia, ele estabelece até a quantidade de horas que o trabalhador precisaria para poder se manter e manter sua família. Então, não é um negócio novo. Ganhou proporções agora mais recentes, principalmente durante a pandemia e após a pandemia, onde ficou claro que o sistema no capitalista, né, esse modelo não dava conta de resolver os problemas, a quantidade de pessoas que precisavam de ajuda e não eram atendidos, enfim. Então, isso, de certa forma, choca principalmente os trabalhadores jovens, né? Então, daí uma possibilidade, né, desse movimento ressurgir, né, e agora com redes sociais e tal, com força maior. Então, é isso que a gente vai tentar fazer essa discussão aqui, né, pensar o antitrabalho não como necessariamente não como não trabalho, né, mas o trabalho fora dessa perspectiva da exploração, né? Então, todos nós aqui temos consciência, né, que o trabalhador, como não proprietário dos meios de produção, vende a sua força de trabalho e é explorado, tá? Então, eu acho que o antitrabalho também nessa perspectiva, né, de que não é que as pessoas não querem necessariamente trabalhar, elas querem fazer da forma que elas gostariam de fazer. Então, eu vou apresentar aqui umas reportagens, né, umas reportagens, e a gente vai melhor. Antitrabalho, o movimento que ganhou força na pandemia e se espalha por comunidades online. Então, essa é a grande novidade do momento, né, as comunidades online. Deixa eu ver outra destaque aqui. O que é o movimento e por que ele se populariza, né? A onda de demissões voluntárias que marcam os Estados Unidos desde 2021 chega ao país, né, no caso do Brasil. Mais jovens tentam delimitar vida profissional e pessoal. Essa é uma novidade, então, aqui para os trabalhadores jovens, né? E, por último, aqui, como eu prometi aqui, a gente fazer um debate bem rápido aqui, movimento de trabalho é uma tendência que ganha força. E volta a falar, né? Nos Estados Unidos e outros países, há muitas pessoas que deixaram seus empregos porque consideram que ele empobrece as suas vidas, né? É o contrário daquela máxima, né? O trabalho engrandece, né? Pelo contrário, aqui o trabalho empobrece as vidas, mesmo que enriqueça seus bolsos, né? O movimento se chama antitrabalho. Então, essa aqui, vamos fazer uma primeira
rodada aqui de observação aqui, tanto do Serginho Cipriano, e a gente vai começar aqui com você, Cipriano. Então, Serginho e Valdir, eu gosto do conceito de jornada de trabalho, que é um conceito jurídico, né? Que é o tempo em que o trabalhador fica aguardando ou executando ordens. Isso era caracterizado como jornada de trabalho. E o conceito de salário, que é o mantenha a sua vida e a da sua família, aí vai dizendo, lá com educação, saúde, segurança, tal, um conjunto de itens necessários, ou seja, a sua subsistência. E a relação entre trabalho e a força de trabalho, e quem compra a sua força de trabalho, que a gente chama de capital aí no debate da linguagem marxista, ou que chama também de empregador, né? Ela é uma relação que o trabalho desenvolvido, como nesse conceito, vai para além daquele necessário para a subsistência do trabalhador e de sua família, e também um determinado tempo é ocupado à disposição. Então, a estrutura anterior, onde se desenvolvia a relação de trabalho, era necessário ter a presença física do trabalhador. E o desenvolvimento tecnológico tirou até pelo trabalho remoto, pela possibilidade de maior produção com menor tempo de serviço, tirou essa necessidade de uma presença real, física, no ambiente de trabalho. E traz, aí que vem esse conceito de antitrabalho, ou seja, e a necessidade de se ter que é uma qualidade de vida, e não viver só para o trabalho. Então, esse elemento, essas três coisas que temos aí, que é o avanço tecnológico na capacidade de produção, em que se pode produzir mais com menos tempo, né? Isso retira a necessidade de uma dedicação maior de tempo ao desenvolvimento do trabalho e traz maior tempo para o lazer, para a convivência e outras relações sociais. E é nesse ambiente que surge esse conceito do antitrabalho. O antitrabalho como é uma forma de liberar a pessoa do trabalhador para que ele tenha mais qualidade de vida, mantendo a capacidade, o valor do seu salário e mantendo a possibilidade de produção. Isso faz parte do ambiente que se vive hoje. Tecnologia, força de trabalho, capital e qualidade de vida. Eu acho que poderíamos começar por aqui. Bom, quando nós começamos a discutir esse tema, eu me lembrei de uns debates que a gente fazia lá nos idos anos, quando alguns jovens companheiros nossos diziam que havia um debate que chamava-se Para Além do Capitalismo. E eu vejo esse movimento do antitrabalho com uma discussão mais pragmática, em função de que eu lembro que no desenvolvimento desigual e combinado, que é uma teoria, eles colocam que dizem que dentro do próprio capitalismo começa a surgir embriões de não capitalismo. Então, você tentar moldar o conceito de não trabalho dentro do modelo de AB em quatro paredes, você não vai ter a dimensão dele, porque não se trata só do que está ocorrendo no meio formal, porque no meio formal, por exemplo, há um tempo atrás eu tinha visto determinadas matérias dizendo, não, as empresas na Inglaterra já estão começando a diminuir a quantidade de dias de trabalho, mas isso não é um movimento isolado lá. Eu vou ficar por aqui. Então, eu gostaria também de colocar algumas questões aqui nesse início, digamos assim, para a gente poder pensar
ou colocar essa questão do movimento antitrabalho de umas formas também seguinte. É uma questão que acaba se tornando uma forma de uma nova perspectiva de vida, né? Pensando principalmente na juventude, né? Ainda mais hoje que o trabalho, né, o tal do home office, né, que chegou em casa, quer dizer, os tentáculos, né, das empresas chegou dentro da casa das pessoas. Então, como que as pessoas vão ter uma nova perspectiva de vida se o trabalho sai do local, que é tradicional, e vem também para dentro das casas? Eu acho que o antitrabalho também está numa resposta, né, a negar esse trabalho para uma perspectiva nova de vida. Uma outra questão também essa questão também das pessoas quererem aproveitar também melhor a vida, e não necessariamente dedicar quase o tempo todo ao trabalho. Então, essas questões que eu acho que é importante, que eu acho que está dentro dessa perspectiva, e ainda de melhoria das condições de vida, né? Obviamente, das condições de trabalho. Uma outra coisa que eu acho que afeta, principalmente a juventude, né, dentro de uma nova perspectiva de formação dessa juventude aí nas últimas décadas, que eles não querem também ficar presos, né, a essa tradicional hierarquia do trabalho. Você está na empresa, você é o chefe, você tem o coordenador, você tem o dono da empresa, nem se fala, porque são investidores, você nunca viu. Então, fugir, né, dessa perspectiva, que é uma perspectiva hierárquica que impõe, né, uma relação de poder de cima para baixo. Então, acho que essa aqui é uma questão também que está dentro desse movimento. Uma outra questão também é o seguinte, não fazer mais do que o necessário. Né? É claro que se você vende sua força de trabalho e o capital compra sua força de trabalho, né, então as jornadas sempre vão exceder, né, e a pessoa vai sempre fazendo mais do que o necessário, né, e reforçando aquela questão, né, não que as pessoas não vão mais trabalhar, elas querem um equilíbrio, elas também querem aproveitar a vida. Né? E aí as pessoas também, claro, que elas não serão necessariamente demitidas, né? Elas mesmas que vão fazer esse processo de procurar uma nova perspectiva aí, o Cipriano. Para poder passar para você, Cipriano, eu queria colocar uma outra questão, que é a questão seguinte: as consequências disso, né, para a sociedade e para a economia, né? Será que isso vai impactar? Né? Vai impactar para a sociedade, para a economia, se um movimento como esse... Você caiu aqui, eu estava colocando aqui para o Cipriano, para a gente poder ir para a próxima rodada de conversa, pensar se esse movimento vai impactar, né, na sociedade e na economia. Tá? Ou se isso vai ser abafado, né, dentro dos preâmbulos do próprio capital, ou se há uma perspectiva de consequências para a sociedade e para a economia diante desse movimento de antitrabalho, o Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio, o que a gente percebe, dando continuidade a esse raciocínio que a gente está fazendo, é que há uma mudança nas relações, né, tanto de produção entre a força de trabalho e o capital, ou seja, relação de trabalhadoras e empregadores na prestação de serviço ou na produção de bens. Isso reestrutura, é claro, tendo um tecnológico, né, da tecnologia inserida nessas relações, vai reestruturar, né, a forma da produção, porque há uma inserção de tecnologia, né, na produção, que isso diminui o tempo necessário para produzir o mesmo conjunto de bens. Tanto isso se dá que se percebe que a oferta de serviços
de bens, aumenta ainda mais, ou seja, há uma grande produção. Então, não vai impactar no resultado da produção econômica. Agora, vai ter um impacto no resultado da colocação da força de trabalho. Menos pessoas inseridas no mercado de trabalho, mais pessoas fora dela, porque exige até um domínio dessa nova situação de relações. E, por outro lado, isso não diminui, né, também não diminui a carga de trabalho, porque a descentralização do espaço físico, né, e a inserção do desenvolvimento da atividade de trabalho é que há um acúmulo, né, um acúmulo de trabalho. Então, parece até que vem o antitrabalho a partir das inovações, e quando se insere nessas inovações, vê a sua vida tomada pela própria relação de trabalho. Então, todo o seu espaço de lazer, aquilo que ele pensava, aquilo que a pessoa, que esse movimento pensa, termina sendo invadido pelo próprio desenvolvimento de suas atividades. Isso nós passamos por alguns conceitos, como no modo tradicional, dizia o trabalho por tarefa, que também tentava retirar a quantidade de tempo empregado e manter a produção, né? Depois teve a... Beleza. Ô, Sérgio, então, como eu coloquei a questão para o Cipriano, a imagem, o som do Cipriano está meio que cortando, né? Mas eu acho que deu para entender aí o que ele colocou. Dentro dessa questão, Sérgio, de consequências aí, tanto para a economia como para a sociedade, esse movimento aí de antitrabalho, para a gente já encerrar aí, Sérgio. Eu gostaria de compreender desse jeito, de uma forma simplificada, de que o mundo da tecnologia está causando impactos nas relações de trabalho. Não vejo assim. O marxismo tradicional, com ancoramento no trotskismo, sempre propôs a redução de horas de trabalho e jornada. É um baluarte. Isso hoje esse embrião está a passos largos. Não é um debate mais que precisa ser feito. Alguns países da Europa já estão fazendo a experiência. Aqui tem empresas do Brasil que já fazem isso. Redução de jornada. A questão, para mim, é mais profunda. Eu, às vezes, nas conversas pessoais, digo, peraí, e esse negócio do neném? Como é que é? Não é no Brasil. É mundial o fenômeno da juventude que nem quer estudar, nem quer trabalhar. É dos setores médios da sociedade? Não, ela atinge todos os setores sociais. Como encarar isso? Isso é o não trabalho? No meu ponto de vista. Isso é um movimento que movimenta a forma de captar mão de obra, visto que ele tem um ancoramento muito na juventude. Mas, se você olhar, eu tenho, às vezes, conversar com movimentos de profissionais liberais, eles estão com um discurso interessante de dizer o seguinte: para que tanta fortuna? Existe esse debate. Eles são embriões. Agora, o neném é um movimento forte e é a negação do trabalho. Dá para entender de forma simplificada? É evidente que não. Exatamente. A gente pode até pensar no próximo assunto de um programa curto, essa questão aí do neném, como foi colocado pelo Serginho. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma observação. Essa questão, ela cresce com as redes sociais e cresce com a pandemia, né, do movimento antitrabalho, não só no Brasil, como também mostramos manchete aqui nos Estados Unidos e em vários outros lugares. A questão é de negação. Você tem uma parcela da população, principalmente a juventude, fazendo essa negação. E é claro que, por outro lado, existe a resistência
por parte do capital. Né? Isso daí essa discussão também ser tão antiga como o próprio Serginho colocou. Então, acho que a gente conseguiu cumprir aqui, colocar alguns pontos, e depois também a gente pode, como o próprio Serginho está colocando, voltar novamente a esse assunto, né, com mais profundidade, como o Serginho colocou. A gente está aqui lançando uma possibilidade de discussão e de debate em cima dessa questão importante que é o antitrabalho. Agradecer muito aqui a companhia aqui do Cipriano, né, e do Serginho. A gente vai tentando fazer com um novo formato dentro dos programas aqui do Coletivo Bancada do Livro. A gente espera que consiga fazer outro, como essa proposta que o Serginho acabou de colocar aqui sobre o NEM. Agradecer muito aí a todos e todas que nos acompanham. Muito obrigado. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.